Olá pessoal, meu nome é Felipe e a gente está na nossa aula de número 35 para falar sobre as diferenças entre júnior, pleno e sênior. Então vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças que muitas pessoas não sabem. Querendo ou não, é uma escala de evolução que você tem na área de tecnologia. São etapas divididas por níveis, querendo ou não, de experiência. Então, quando você sai ali da faculdade ou quando você já passou por um estágio, o primeiro nível de experiência que as empresas elas buscam é o júnior. Então, querendo ou não, se você acabou de sair da faculdade e você quer entrar numa empresa, você geralmente vai aplicar para uma vaga de júnior. E, querendo ou não, né, o júnior é aquela pessoa que precisa de muita ajuda ainda para desenvolver as tarefas que são impostas para ela. E, querendo ou não, quem vai ajudar são pessoas que já têm um pouco mais de experiência, como os profissionais que já são plenos, que já têm um pouco mais de conhecimento, que não precisam de tanto auxílio, que já conseguem fazer as tarefas principais que a empresa precisa por conta própria. Então, o júnior, querendo ou não, ele está num nível um pouco acima do estagiário, ele já consegue ter um pouco mais de autonomia, mas ele ainda precisa de bastante auxílio de pessoas que são um pouco mais experientes. E aí o sênior, querendo ou não, é aquele profissional que já tem um pouco mais de bagagem de experiência, que tem domínio sobre as ferramentas, as linguagens que são utilizadas e também sobre como fazer determinadas coisas, e geralmente são os profissionais que tomam certas decisões importantes no fluxo de desenvolvimento de software ou de questões mais operacionais de um time de desenvolvedores e de desenvolvedoras numa empresa. Então, os seniors, querendo ou não, eles estão acima, né, de júniors e plenos, e eles têm bem mais experiência que essas pessoas e estão ali ganhando bem mais porque estão com um nível de experiência mais elevado e têm uma bagagem maior e, consequentemente, eles sabem resolver mais problemas. Então, aí você tem, né, essas diferenças, como eu falei. Os profissionais júnior costumam ser recém-graduados ou no início de carreira, com até 4, 5 anos de experiência profissional e sem tanta autonomia, né, para tomar decisões na empresa. Os profissionais plenos já têm mais maturidade profissional, com 6 ou 9 anos de experiência. Eles executam tarefas mais complexas, mas têm um poder de decisão limitado, já que a palavra final é do seu superior. Além disso, muitas vezes esses profissionais possuem pós-graduação ou MBA. Isso aqui não se aplica, né? É mais uma coisa que não tem tanto do caráter, não é tão válido porque, querendo ou não, ah, você não precisa de pós ou MBA para ser um desenvolvedor pleno ou desenvolvedora pleno, é mais questão de experiência prática e de saber realmente as coisas. Já os profissionais sênior, né, são aqueles que lideram projetos e equipes, além de ter autonomia para tomar decisões. É um profissional mais experiente, com 10 ou mais anos de mercado de trabalho, tendo um alto nível de responsabilidade na empresa. Uma coisa que é importante falar, né, que eu pontuei a questão dos anos, né, de experiência profissional para categorizar, querendo ou não, se a pessoa é júnior, pleno ou sênior. Mas isso não se aplica tanto assim, você não tem uma regra que você vai ser júnior com 4 anos de empresa ou com 4 anos de experiência no mercado, porque vai mais também do seu desenvolvimento profissional. Se você conseguiu atingir o que você precisa ah, em 2 anos, né, você vai conseguir uma vaga de pleno, tendo reduzido esse espaço aqui de experiência profissional. Então, assim como você não precisa de pós-graduação para ser pleno ou MBA para ser sênior, sei lá, você não vai ter essas regras aqui sendo seguidas 100%. É mais ou menos uma média, assim, as pessoas elas tendem a seguir uma média, mas também tem outras pessoas que, querendo ou não, evoluem com menos tempo, passam de fase, de etapas de carreira com menos tempo. Então, vão ter plenos que vão ter menos tempo de experiência com o que está colocado aqui e eles vão conseguir vagas de sênior porque eles conseguiram se desenvolver em menos tempo que a média. Então, querendo ou não, isso não é tão... Você não precisa acreditar tanto nisso aqui, né, nessa questão de níveis de experiência. Então, vai mais de você aí meter a cara e de conseguir desenvolver tudo que você precisa
sendo um júnior para conseguir ser pleno um pouco mais rápido e de pleno para sênior que você consiga ter essas habilidades que um sênior precisa um pouco mais rápido do que a média e querendo ou não, isso aqui não vai se aplicar se você conseguir fazer isso. Então é mais para você ter uma noção mesmo, né, de como geralmente os profissionais eles são categorizados sobre a questão de nível de experiência, também sobre a questão de posicionamento dentro de uma empresa, né? Querendo ou não, o júnior ele tem mais dificuldade, ele precisa de mais ajuda. O pleno já sobe um pouquinho mais, ele já tem mais autonomia, ele já consegue ter um domínio maior das tarefas que ele precisa fazer. E o sênior, querendo ou não, é aquele que vai liderar os plenos e os júniors para que tudo ocorra como deve ocorrer numa empresa. E eles são as pessoas que têm um pouco mais de experiência e que vão liderar os projetos e as equipes. Então, basicamente é isso, né? Eu queria falar um pouco sobre essa diferença, que às vezes as pessoas olham as vagas e não entendem muito. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.